Olá, muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio pela TV Serra Dourada. E você vai ver no programa de hoje, nós vamos falar sobre a crise hídrica na região centro-oeste e sul do país, que atinge importantes regiões produtoras de alimentos no Brasil. E vamos falar sobre o preço do milho, que fechou a semana passada, estabilizado na casa dos R$ 86,00 em Campinas, São Paulo. Você vai ver que a pandemia do novo coronavírus fez com que, em 2020, o mercado cervejeiro entrasse em alerta com receio de registrar queda no faturamento. Previsão de chuvas intensas no meio-oeste americano nos próximos dias pressionou novamente as cotações. Nós vamos falar também da plantadeira que é acoplada a uma moto 125 cilindradas e ela serve para semear capim. E vamos falar também sobre tecnologia de irrigação, uma ferramenta que é fundamental para produzir alimentos na época da seca. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a crise hídrica na região centro-oeste e também sul do país, que atinge importantes regiões produtoras de alimentos no Brasil, que já sentem nas lavouras e criações os impactos da seca, como expectativa de diminuição de colheita, prejuízo no desenvolvimento dos frutos e qualidade das pastagens. Muitas culturas começaram a enfrentar esses impactos já no ano passado. E como é o caso da laranja e também do café. Outras, como o feijão e a pecuária de leite, também pecuária de corte, passam neste momento por dificuldades na produção. Além de problemas nas lavouras, o produtor também enfrenta aumento de custos, como gastos com energia e ração. E esses fatores podem contribuir para sustentar ou aumentar os preços de alguns produtos agrícolas, o que, por sua vez, tende a se refletir no preço final ao consumidor. A estiagem está prejudicando nesse momento, ou já afetou, 7 grupos de alimentos: feijão, leite, carne bovina, frango, arroz, laranja, café, produção de ovos e de carnes de frango e também suínos. E também sofreu indiretamente os impactos da seca nas lavouras de milho. A falta de chuvas prejudicou o desenvolvimento do grão, que junto com o farelo de soja representam 70% dos custos de produção do setor. A estiagem associada ao aumento do valor do milho no mercado internacional pressionou os custos de produção do setor, que chegou a pedir ao governo federal uma autorização para importar mais uma variedade de milho transgênico dos Estados Unidos. Esse tipo de grão é mais barato do que os que o Brasil já compra. E, segundo aponta a presidência da Associação de Proteína Animal, ABPA, o governo atendeu o pedido no último dia 17 de junho e, segundo o setor, a autorização deve reduzir gradualmente os custos. Um outro tema que eu vou comentar agora são as negociações do dólar, as negociações em dólar. Em dia de poucas negociações e de dólar em alta, o preço do milho fechou o dia estabilizado na casa dos R$ 86,00 a saca em Campinas, no estado de São Paulo. E com a colheita da safrinha ainda em fase inicial, o que se percebe é que os compradores diminuíram o seu apetite e aguardam um aumento da oferta. Na Bolsa, na B3, os contratos começaram a semana em alta. O vencimento para julho de 2021 registrou uma valorização diária de 4,8%, ficando cotado a R$ 87,16 uma saca. Na Bolsa de Chicago, os contratos do milho encerraram na última sexta-feira em baixa, após a Suprema Corte dos Estados Unidos decidir manter as isenções concedidas à refinaria de petróleo, desobrigando o uso de mistura nos biocombustíveis, como o milho e
que é a principal matéria-prima para a produção de etanol americano, e o mercado respondeu negativamente ao fato. O contrato para julho deste ano fechou a semana avaliado em $6,36 por bushel. Esse valor representa 15,02 dólares por saca de 60 quilos. E com isso tivemos um recuo de 2,56%. E agora, você vai acompanhar uma conversa que eu tive com o diretor da Ikeda. A Ikeda é uma empresa que fabrica a semeadora de semente de capim. Isto é, um implemento que joga semente de capim a lanço, como se fosse jogado com a mão. Só que o processo é feito com moto, uma motoca 125 cilindradas. Confira. Eu vou conversar agora com José Takahashi, conhecido como Zeca da Ikeda. O Zeca é um dos diretores da Ikeda, uma das mais importantes empresas de implementos agrícolas do nosso país. O Zeca foi um dos criadores do famoso arado de Iveca, que existe até hoje, e faz um trabalho sensacional no preparo do solo. E agora a Ikeda lança a semeadora de capim, um implemento que pode ser utilizado inclusive em motocicleta. É isso mesmo, Zeca? É isso mesmo. Motocicleta, e hoje o uso está em todo tipo de máquina, na frente de trator, em pulverizador, rolo compactador, das mais variadas coisas. Como é que funciona essa máquina? Eu sei que ela é muito simples e acessível a qualquer produtor. Sim. Bom, é uma caixa de sementes que ela tem 40, 60 e 100 litros, justamente porque foi uma máquina para trabalhar embarcado, então nós não fizemos com uma caixa muito grande, com muita facilidade e adaptação em qualquer tipo de equipamento. É um distribuidor com um disco centrífugo que esparrama a semente, tem um dosadorzinho, e nas operações em que ela vai ficar longe do operador, como no caso de pulverizador, trator e coisas desse tipo, ela tem hoje um controle remoto que é possível o controle da vazão à distância e controle da largura do leque. Tá certo? Isso permite que a grande versatilidade da máquina se adapte em qualquer lugar. A introdução lavoura, pecuária e floresta hoje é uma prática basicamente, vamos dizer, comum, já está em torno de 15, 20 milhões de hectares e vem ganhando muito terreno. Principalmente quando se planta soja, sai a soja e entra o milho. Sim. O milho com capim, para aproveitar mais uma safra, exatamente, principalmente na engorda de bovinos ou de corte ou de leite. E é aí que essa máquina entra, é nesse estágio? Nesse estágio. A ideia no caso da soja, o ponto ideal de plantio do capim na soja é na hora que ela começa a entrar em senescência. E nessa situação só é possível a aviação agrícola, numa aplicação normal. Tá certo? Se a área for muito quebrada, por exemplo, é muito mais fácil trabalhar com a nossa semeadora, certo? Quando você tem uma janela de tempo pequena, eu acho que a aviação ganha, porque ela é muito mais rápida a operação. Mas de qualquer forma, nessa época, em geral, o pulverizador da fazenda está parado na garagem. E o cara usa para entrar na soja nessa época, quando está entrando em senescência. A soja está começando a amarelar, ela entra plantando. Tá? Dependendo do tamanho do pulverizador, vão 3 ou 4 maquininhas caixinha dessa aí, exatamente. Agora, quantos metros essa máquina joga a semente? Em braquiária, o lance é mais ou menos 12 metros, mas a gente tem que considerar um repasse nas extremidades do leque. A gente fala em 10 metros para braquiária e 8 metros para pânico, de forma geral. E quais são os resultados na prática que vocês já estão obtendo? Veja, aonde a gente vai, se fala bem da máquina, tá certo? Aqui mesmo na Fazenda Santa Brígida, eu acho que tem uma grande área que foi feita com a nossa máquina, tá? E tem, bom, foram 6.000 máquinas em 2018, então já tá bem disseminada. Já está mais do que consolidada, né? Está consolidada, tá? Agora, uma máquina dessa, se eu acoplá-la numa moto, por exemplo, uma moto 125, numa moto CG, o que eu faço por hectare, por dia? Olha, eu não fiz essa conta, mas uma moto vai andar 6 km por hora lançando a 10 metros, tá certo? Com um custo de, sei lá, R$15 por hectare, é extremamente barato, né?
Quer dizer, em alguns minutos, com uma moto 125, ele faz aí 1 hectare. Sim. Em alguns minutos, gastando por volta de, talvez aí, 10, 15 reais no máximo. No máximo esse é o custo final que fica. E tem muita gente utilizando em trator, vai jogando a semente do capim e vem com rolo atrás, né? Vem com rolo atrás, vai com trator, vem com plantio de milho. Na soja não pode fazer, porque senão o capim abafa a soja. Mas no milho eles plantam na mesma operação, tá certo? Desde plantadeiras pequenas até gigantescas aí, colocando mais máquinas na frente. Se eu tiver uns 10 mil reais, dá para eu comprar a moto e a máquina? Olha, o que a gente tem, eu acho que comprar até duas, eu acho. A pandemia do novo coronavírus fez com que, em 2020, o mercado cervejeiro entrasse em alerta, com receio de registrar queda no faturamento. Assim como outros setores, surpreendentemente, o setor registrou foi crescimento. E de acordo com uma pesquisa divulgada pela Euromonitor, o volume de vendas de cerveja no Brasil no ano passado foi o maior dos últimos 6 anos, batendo 13 bilhões e 300 milhões de litros. E como foi necessário o consumidor migrar da mesa do bar para o sofá da sala, o número de brasileiros que apreciaram uma cerveja em casa saltou para 68,6% no ano passado, ante 64,6% de 2019, isso de acordo com um levantamento da Kantar. Antes, os brasileiros tinham o hábito de consumirem cervejas mais populares nos bares e restaurantes. E com o isolamento, as pessoas descobriram que o universo das cervejas especiais é muito vasto. E com isso decidiram experimentar cervejas com rótulos diferenciados expostas nas gôndolas dos supermercados ou nos aplicativos de delivery. A previsão de chuvas intensas no meio oeste americano nos próximos dias, ela pressionou novamente as cotações. Espera-se que as chuvas esparsas persistam no cinturão produtor nos próximos 6 dias, de 6 a 10 dias. Pelo menos é o que aponta a Dow Jones Newswires, citando a empresa de meteorologia DTN. A soja, ela fechou abaixo do patamar de 13 dólares por bushel, isso dá algo de entre 28 dólares e 66 centos por saca, lá na Bolsa de Chicago. Para novembro, o contrato atualmente de maior liquidez caiu ou cedeu 0,6%, ou seja, 8 centavos de dólar, e bateu nos 12 dólares e 9 centes por bushel, isso dá 28 dólares e 46 centos por saca. O quadro acentua a pressão sobre as cotações, que no momento refletem também a expectativa de aumento de área plantada nos Estados Unidos. Somado esses fatores, chuva adequada e mais área de cultivo, pelo menos arrefecem as preocupações com a oferta global da oleaginosa para 21-22, ou seja, para este ano e o ano que vem. O milho fechou perto da estabilidade, mas em alta. O contrato para dezembro, o mais negociado, subiu 0,25 centavos de dólar e bateu na casa de 5 dólares e 36 centavos por bushel ou 12 dólares e 66 centavos por saca. Assim como na soja, nas negociações do milho, o mercado segue acompanhando a previsão de chuvas no cinturão de grãos dos Estados Unidos. Mas, mesmo com as condições climáticas pressionando as cotações, o milho acabou subindo. O avanço, ainda que modesto, sugere que as quedas recentes podem ter sido excessivas para o quadro atual dos fundamentos de oferta e demanda, entre eles o aperto nos estoques globais previstos para o próximo ciclo. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o Plano Safra 2021-2022, que teve aporte de 251 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária e também sobre a tecnologia de irrigação, uma ferramenta que é fundamental para produzir alimentos na época da seca. Nós voltamos já, é um minuto só. Jornal do Meio-Dia.
trabalhando ainda mais cedo para levar a notícia até você. Agora às 11h40 da manhã. Aqui a prioridade é o fato. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. A catira dos irmãos Floriano. Tem uma pinguinha guardada pra quando a vir do poço. E tem mais, Almir Pessoa. Não sei se vou me acostumar com uma cama vazia, um travesseiro só. Lucivaldo e Baiano. Com a viola em meus braços. Orquestra de Violeiros do IVAP. E Amado Batista. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Na cozinha, Paloma Cavalcante ensina a preparar pão de alho com carne seca e pequi. E você vai assistir a mais um episódio com Geraldinho em desenho animado. Frutos da Terra com Hamilton Carneiro. É domingo às 10h10 da manhã, aqui na TV Serra Dourada. Com essas meninas não tem tempo ruim. Você vai viver altas aventuras e grandes emoções. De segunda a sexta, 21h, Chiquititas. Uma música, para ser perfeita, precisa de compasso. Está no tempo certo. Ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Música e Matemática. As provas da primeira fase serão de 28 de junho a 3 de agosto. Saiba mais em obmep.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe! As suas manhãs de sábado nunca mais serão as mesmas. Com o programa Temperando com Janaína Andrade. O dia até escureceu, de tão demorado. Receitas gostosas. Feito demais, Janaína, que delícia. Gente, próximo domingo, todo mundo fazendo o frango com a felicidade. E o sorriso? Esse é garantido. Todo sábado às 9h30 da manhã, a Janaína Andrade te espera. Até sábado que vem para continuarmos temperando. Na TV Serra Dourada. O lançamento do Plano Safra 2021-2022, que teve o aporte de 251 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária, o plano teve um aumento de 6,3%, ou 14,9 bilhões de reais. Isso a mais quando comparado com o ano passado. Os financiamentos poderão ser contratados de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. Do total de 177 bilhões de reais, serão destinados ao custeio e comercialização. E 73,4 bilhões de reais serão para investimentos. Os recursos destinados a investimentos tiveram um aumento de 29%. Já com o foco no médio produtor, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, foram disponibilizados 34 bilhões de reais, um aumento de 3% em relação à safra passada. São 29 bilhões de reais para o custeio e comercialização e 4,8 bi para investimento, com juros de até 6,5% ao ano. E agora eu vou conversar com Gabriel Guarda. O Gabriel Guarda, ele é agrônomo e analista de engenharia de aplicação da Lindsay. E nós vamos falar sobre um tema interessante, nós vamos falar sobre irrigação eficiente e sustentável. Gabriel Guarda, muito obrigado pela sua companhia, muito bom dia. E eu tenho certeza que nós vamos falar um tema muito interessante, que é
o sistema de irrigação, principalmente utilizado agora, nessa época do ano, nas lavouras comerciais brasileiras. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado, a gente agradece aí ter a oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês da TV Serra Dourada. É sempre uma felicidade poder falar um pouquinho sobre a irrigação, sobre o sistema por pivô central e também toda a tecnologia que vem embarcada nesse sistema. A gente sabe que ultimamente a tecnologia embarcada em sistemas de irrigação, cada ano que passa vem melhorando e melhorando muito e tendo assim resultados muito mais eficientes, é óbvio, do que num passado muito curto. Hoje o Brasil tem atualmente aí entre 8 a 8 milhões e meio de hectares de área agricultável irrigada. E é óbvio que existe uma forte tendência de aumentar esse tamanho de área. Isso faz parte, já vamos dizer assim, da própria filosofia da Lindsay. Com certeza. Acho que a Lindsay ela vem com pioneirismo desde o início, né, da sua formação, da sua fundação lá na década de 50 nos Estados Unidos, sempre com esse anseio de aumentar cada vez mais a irrigação. E não simplesmente a irrigação, mas sim uma irrigação eficiente, uma irrigação que prioriza pelo uso correto dos recursos, né? Que eu acho que é o mais importante para todo mundo. Não, isso é óbvio. Ô Gabriel, nós sabemos que até o ano de 2040, 2045, nós vamos ter aí um aumento populacional muito grande, nós vamos ter que produzir muito mais alimentos, nós vamos ter que ter, de maneira geral, até mais água. E a gente sabe que a área agricultável irrigada vai ter que aumentar e aumentar um bocado. Você tem uma noção assim, a Lindsay já tem uma previsão desse aumento de área plantada e irrigada, principalmente aqui no país? Sim, a gente tem uma noção, até junto com alguns estudos realizados recentemente com a ANA e junto com a Exalc, a gente tem uma projeção de um aumento de 4,5 milhões de hectares nos próximos 15, 20 anos. Então, até 2040, a gente espera estar irrigando mais 4,2 milhões de hectares no Brasil. E isso vai muito em encontro com o incentivo que a gente está tendo agora, né, juntamente com o novo Plano Safra, de intensificar o financiamento por sistemas de irrigação, né? E a gente sabe também que todos esses equipamentos de irrigação, principalmente, vamos dizer assim, para o pessoal entender, os equipamentos automáticos, eles ligam, eles começam a funcionar a partir do momento que a planta, o solo necessita de água, né? Então, fugindo um pouco de algumas ONGs, por exemplo, que batem muito no sistema de irrigação, dizendo que é um desperdício de água e tal. Bom, e a gente sabe que não é verdade isso. A gente sabe que a coisa funciona como se fosse, vamos dizer, um relógio suíço. Quando precisa de água, irriga. Quando não precisa de água, ele para, ele não funciona. Vamos dizer assim. No geral, para poder entender, né? Sim, hoje a gente tem todo um pacote tecnológico que auxilia o produtor na melhor tomada de decisão. Nenhum produtor gosta de aplicar água, de aplicar agroquímico sem necessidade. Isso a gente tem que deixar sempre bem claro. E hoje ele possui informação, né, de quando que ele tem que ligar o equipamento, a lâmina que ele tem que aplicar e a variação dessa lâmina dentro do mesmo equipamento, né? Então a gente explorando a variabilidade dentro de um pivô, né, variabilidade de solo, de culturas, a gente consegue otimizar cada vez mais o uso da água. E é muito importante deixar claro a eficiência que os equipamentos possuem hoje em dia, né? Principalmente a irrigação por pivô central, ela é muito mal falada, né, antigamente por conta da sua ineficiência. Mas hoje a eficiência de um pivô central chega a 90% a 95%. Então a gente perde muito pouca água para o sistema. E outra coisa, quando a gente fala perder água, num sentido talvez até figurado, porque essa água ou ela evapora e vai para cima e depois ela volta em forma de chuva, ou ela desce e vai para o lençol freático, né? Exatamente. Então a gente acaba nunca perdendo água de fato, né? Mas é sempre importante, né? Como a gente tem bastante captação em rios, é sempre importante captar realmente o necessário e aumentar cada vez mais nessa captação com relação ao que está realmente chegando, o que a planta está utilizando, né? Agora, Gabriel, tem um ponto aí muito interessante que eu acho aí que a gente deve explorar um pouquinho. Fala-se muito em preservação do meio ambiente
E a gente sabe que uma bomba de um pivô central, vamos dizer, num rio, ela consome, ela puxa um bocado de água para fazer essa irrigação, para que a coisa funcione direitinho. Hoje, para conseguir uma outorga, para colocar um pivô central, como é que está a situação hoje? É mais fácil, não é mais fácil? Exige-se muito ali da região? Nós temos também um problema com energia elétrica. Como é que está esse meio de campo de conseguir água para um pivô e também a energia elétrica? Com relação à outorga, né, eu acho que isso varia muito de região para cada região, né, de cidade, até mesmo dentro de cidades, mas não é um processo fácil. A gente diz aí que para o tempo necessário para ter um projeto, né, para ter outorga, para ter o licenciamento, pode chegar até um ano, até um pouco mais, dependendo do tamanho do projeto. Então a gente tem que levantar, são levantados bastantes dados, né, comprovando-se, né, a necessidade, o quanto a gente vai precisar de água, a disponibilidade do rio, né, do corpo d'água, então se for um poço. Então é um trabalho muito pesado que é feito para garantir que a gente utiliza a quantidade que tem disponível para ser utilizado, né? Com relação à energia, em algumas regiões é o que limita a irrigação, a gente tem bastante problema de algumas regiões que têm um potencial absurdo para se irrigar, a gente tem água disponível, tem produtores, né, tem pessoas querendo investir e realmente falta-se a infraestrutura necessária para chegar a energia na propriedade, até chegando ao ponto de alguns produtores terem que utilizar por meio dos geradores a diesel, né? Então é uma dificuldade. Ô Gabriel, a gente sabe que a região centro-oeste talvez seja aí a região mais produtora do nosso país. Mas a gente também vê a região lá no norte, o Mato Piba, por exemplo, a região norte e nordeste, crescendo muito. E vem crescendo assustadoramente. Hoje, o Brasil talvez seja o único país do mundo onde a gente pode ter até 3 safras por ano e se espremer um pouquinho nós chegamos até 4 safras, principalmente quando se entra com capim e alguma cultura e coloca a safra do boi. O pivô central hoje, qual é o foco, vamos dizer, da Lindsay aqui no nosso país? A região centro-oeste é uma das mais representativas? Sim, com certeza. A gente tem um potencial de expansão muito grande na região centro-oeste, incluindo as regiões que você citou. Inclusive, nós acabamos de lançar uma nova revenda, a RISA, que cobre essa região inteira. Então, a gente está aumentando a presença, está aumentando a disponibilidade dos produtos e dos serviços da Lindsay na região. A gente tem a região do centro-oeste, principalmente o Mato Grosso ali, com um potencial de expansão enorme ainda, né? A gente tem dentro do estado, né, quando a gente percebe, quando a gente nota o percentual irrigado na região é muito baixo ainda. Então a gente tem um potencial enorme para o Mato Grosso e para a região norte do país, com certeza. Nós observamos, quando você para pensar, que através do sistema de irrigação, nós ainda temos aí, eu tenho quase certeza absoluta, que com a região centro-oeste mais a região norte, ainda vai dar para chegar em uns 5, 6 milhões de hectares irrigados ainda, né? O que é muita coisa. É muito grão e carne para serem produzidas nessas áreas, né? São 5 milhões de hectares únicos, né? Quando a gente transforma isso em 3 safras no ano, a gente pode estar falando no mínimo 15 milhões aí de área produtiva, né? É verdade. Bom, eu conversei com o Gabriel Guarda. O Gabriel, ele é agrônomo e também é analista de aplicação da Lindsay. E nós falamos sobre sistemas irrigados, principalmente sistema pivô central da Lindsay. Gabriel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e pode ter certeza absoluta que as portas estarão sempre abertas para a Lindsay quando quiser falar alguma coisa aqui, principalmente voltada para a área técnica. Muito obrigado. Obrigado, a gente agradece, estamos aí sempre à disposição do pessoal. Obrigado. Ok, muito obrigado, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não preste atenção no que uma pessoa diz, mas sim no que ela faz. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.